Olá pessoal, eu sou Adilson Andrade e nesta videoaula eu vou mostrar para vocês como utilizar o desfoque do demarcador, ou Path Blur em inglês, para conseguir resultados incríveis com suas imagens, um resultado que pode gerar belíssimos fine arts. E você pode até emoldurar e ganhar algum dinheiro com ele. Minha fonte de inspiração foi esse perfil no Instagram de Thomas Photo Mas. Eu vou deixar o link na descrição e vocês vão encontrar belíssimos exemplos do que fazer com esse desfoque de demarcador, e ainda pode visitar a página dele e ter ideia de como ele utiliza essas imagens para vender suas fotografias. E aí, ficou curioso? Vamos lá! Já estou com minha imagem aberta aqui no Photoshop e eu vou começar duplicando a camada. Vou pressionar Ctrl J para isso, e eu vou utilizar a inteligência artificial do Photoshop para fazer seleções. Nem sempre essa inteligência artificial funciona, ou a gente pode até enganar esta inteligência. Então não é tão inteligente assim, não é? Então vamos lá. Com essa camada, que eu vou chamar de camada base, vamos usar nomes. Com esta camada base selecionada, eu venho em selecionar e peço para selecionar o assunto da foto. Geralmente o Photoshop faz um excelente trabalho selecionando o assunto. Ele parece que conhece por um contraste todo. Especialmente nesta fotografia, como eu disse antes, e em todas as vezes que eu treinei para fazer esse vídeo tutorial, não funcionou. Eu gostaria que apenas selecionasse essa moça aí no centro da foto, que é claramente o assunto da fotografia. Eu vou pressionar Ctrl D para desselecionar, e eu venho então com esta ferramenta aqui, que é a ferramenta de seleção de objetos, e me certifico que estou no modo laço e faço um traçado no contorno desta imagem. Desta vez a inteligência artificial foi perfeita e colocou realmente a seleção em torno do meu assunto, né, que era o que eu queria. Então você tem que ver o que é que se aplica melhor a você. Vou pressionar então Ctrl J para colocar esta imagem selecionada, essa parte da seleção, em uma outra camada, e vou chamar essa camada de assunto. Já eu vou salvar as seleções que eu fizer, mas neste caso eu vou utilizar esta camada, camada assunto, como seleção. Segurando em Ctrl e clicando nela, ela já fica selecionada. Eu volto para a camada base, vou em selecionar, modificar e peço expansão 10 pixels. Tá muito bom. Eu clico OK. É como se esta seleção crescesse em volta do assunto. Ainda com a camada base selecionada, eu agora venho em editar, preencher e escolho sensível ao conteúdo, pressiono OK. Foi feito o preenchimento, vou pressionar Ctrl D. Eu queria justamente que ela tomasse o local onde o nosso assunto ficou, né, para o assunto desaparecer totalmente. Agora sim, com base selecionada, eu venho em selecionar novamente e escolho céu. Photoshop, a inteligência artificial do Photoshop, nessa vez é muito inteligente, e me seleciona o céu. Eu venho então mais uma vez em selecionar e escolho salvar seleção, e vou chamar essa seleção que será salva de céu. Vou pressionar OK, observando que esta operação criará um novo canal. Esta operação criou um canal alfa. Um canal alfa é como se fosse uma máscara branca e preta. Essa parte selecionada vai estar branco e a parte não selecionada vai estar preta. Nós encontramos aqui em canais. Se eu segurar em Alt e clicar nele, nós podemos ver, ainda está selecionado. E toda vez que eu quiser carregar esta seleção, eu tenho ela aqui salva. Vou voltar novamente para RGB, camadas, e aí sim vou pressionar Ctrl J para colocar esta seleção em uma nova camada. Ctrl J, agora eu tenho uma camada, a qual eu vou chamar de céu. Como eu vou aplicar um efeito de desfoque? Eu acho, isso é uma opinião pessoal, que não faz muito sentido
ter este desfoque nessas montanhas, e sim nesse primeiro plano. Como é que eu faço para selecionar automaticamente esta parte de baixo? Eu vou enganar a inteligência artificial do Photoshop, selecionando essa camada base, indo em editar e pedindo para ela girar em 180 graus. Foi o que eu fiz aqui. Eu coloquei essa primeira parte, esse chão, vamos chamar assim, que é a praia, a areia da praia, no topo da imagem. E aí eu vou pedir para que o Photoshop selecione como se fosse um céu. Será que funciona? Então eu venho em selecionar céu e vou lá. Que maravilha! Enganamos o Photoshop. Ele selecionou a areia, pensando que está selecionando o céu. Azar dele, vamos utilizar isso para o nosso benefício. Agora, com ela selecionada, eu venho em selecionar e peço para salvar a seleção e vou chamar de praia. E com ela ainda selecionada, eu vou pressionar Ctrl J, colocar ela em uma outra camada. Agora eu vou organizar tudo porque está de cabeça para baixo, né? Na camada base, eu venho e peço para transformar girando 180 graus. Coloquei a praia de volta. Na camada 1, que eu vou chamar de praia, eu não coloquei o nome, vou chamar de praia. Eu também venho em editar e peço para girar em 180 graus. Só que ela está na parte de cima, né? Porque ela foi selecionada lá em cima. Eu vou mover para a parte de baixo, a parte original dela, e venho em canais e vejo o canal praia, que está com a seleção também o contrário, e venho em editar, transformação, girar 180 graus. Eu agora tenho o canal praia mais ou menos como eu queria. Por quê? Não está como eu queria porque a parte está lá em cima, né? Eu vou arrastar e colocar ela embaixo. Agora eu tenho a praia no lugar dela na seleção. Volto em RGB, volto para a camada principal e agora nós vamos fazer a criatividade com o demarcador. Com a camada céu selecionada, eu venho em filtro, galeria de desfoques e escolho desfoque do demarcador. Quando ele abre, geralmente ele vem com essa setinha. Essa setinha é o demarcador. Ela é uma curva Bezier, que é aquela curva que a gente utiliza para fazer gráficos vetoriais. Vejam como eu vou utilizar ela. Eu vou colocar essa pequena parte aqui embaixo. Vou colocar a outra extremidade aqui no final. Vou clicar novamente, vou segurar mais para cima e aqui no meio, ó, eu vou mover para que ela ganhe este contorno, o contorno do desfoque. A minha velocidade aqui está em 50%, eu vou colocar em 100%. Aqui fora para aceitar. Eu tenho um desfoque maior agora, mas eu quero que aqui no começo esse desfoque seja maior. Então eu dou um duplo clique, trago este controle aqui, que é o controle de desfoque no início ou no final, e aumento ele para que estas trilhas ainda fiquem mais destacadas. Fico satisfeito, clico OK. O meu céu está desfocado agora, vou deixar ele aí e vamos desfocar a areia, parte da areia. Eu quero a areia quase o contrário do que eu tenho no céu. Com a camada praia selecionada, eu venho em filtro, escolho galeria de desfoques e escolho desfoque do demarcador. O demarcador geralmente aparece, os últimos ajustes também com velocidade final e velocidade inicial. Eu vou dar um duplo clique para que eles desapareçam e vou colocar o meu demarcador onde eu gostaria que fosse criado uma espécie de arco, um arco de desfoque em 100%. Vou colocar 100% aqui e eu tenho uma praia agora desfocada em oposição ao céu. Vou clicar OK. Eu vou trazer a camada base de volta e eu vejo que o céu, olha, que o céu invadiu um pouco aqui das montanhas ao fundo. Veja, tá vendo? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou em canais e escolho
a seleção que nós salvamos, a seleção céu, seguro em Ctrl, clico nela, volto em camadas e na camada céu eu crio uma máscara que vai mascarar deixando apenas o céu e tirando essa parte do primeiro plano. A mesma coisa acontece com a praia, que também está invadindo um pouco das montanhas. Nós vamos em canais, segurando em Ctrl, clicamos em praia e com a camada praia selecionada, criamos uma máscara. Nós temos agora o desfoque, um desfoque que respeita e deixa o fundo intacto, porque não é o que nós gostaríamos que fosse desfocado nesse instante. Eu vou cuidar também aqui deste mar. Eu vou na camada base, vou clicar Ctrl J. Desta vez eu venho com a imagem como um todo, em filtro, galeria desfoque, desfoque de marcador. E faço um desfoque na praia, numa única direção. Vou clicar OK. Agora, segurando em Ctrl, eu dou um duplo clique na máscara céu. Segurando em Shift, eu dou um clique na máscara praia. Eu tenho duas máscaras. Vou pressionar Ctrl Shift I para inverter, deixar ela apenas na montanha e no mar, e vou criar uma máscara. Ela cria uma máscara aparecendo apenas essa parte do meio. Como essa parte da montanha não interessa ser desfocada, eu vou esconder para que a montanha continue, deixando apenas o mar desfocado. Terminado essa parte, eu trago de volta o meu assunto e eu já tenho uma imagem belíssima aqui. Com a ferramenta de letreiro retangular, eu faço uma marcação na primeira parte do meu assunto, pressiono Ctrl X para recortar e Ctrl V para colar e trago para o seu local. Essa parte embaixo separada que nós estamos aqui, vamos chamar de pés, eu vou mudar o modo de mesclagem para luz indireta. Não quero ela tão forte quanto a imagem principal que eu gostaria em destaque. Ainda crio uma máscara e com a ferramenta de degradê, eu uso um pequeno degradê para que esse degradê seja construído pronto, deixando apenas uma parte da imagem. Vou criar uma camada estampa, Ctrl Alt Shift e a letra E, crio um ajuste de níveis e faço o contraste final. Aí, esse gosto é pessoal. Se você ainda quiser, você ainda pode colorir essa imagem ao seu gosto, basta acrescentar cores. Esta é minha imagem final. Eu sou Adilson Andrade. Este é o Photoshop Fácil. Muito obrigado por ter assistido até agora. Até a próxima.